Investidores, Bitcoin sendo cotado aos 54 mil dólares nesse momento, 54.800, uma alta de 1,52%. Ontem o Bitcoin, na mínima do dia, chegou a amargar uma queda na casa dos 15%, mas acabou fechando aqui com uma queda nos patamares de 7%, né, 7,5%. O Bitcoin chegou a atingir, na mínima do dia, os 49 mil dólares, fez um movimento de recuperação de 11% até o momento. Ele chegou a passar um pouquinho disso, mas nesse momento 8%. Então, BTC chegou a retornar para a casa dos 55 mil dólares, nesse que está sendo um dia... mais um dia tenso, um dia de emoções fortes para o mercado, né? Estamos passando por uma fase mais tensa, um pouco mais desafiadora para o psicológico do investidor. O mercado atingiu níveis de medo extremo, indicadores assim, chegaram a patamares de níveis históricos que a gente só observou em momentos assim que eram excelentes janelas de oportunidade de compra. Então, não tenho o menor receio, não tenho medo nenhum de chegar aqui e falar para vocês que sim, a hora é agora, caras. Estamos sim em um momento para ter exposição, aquele amigo que de repente nunca investiu em criptoativos e que tem interesse, cara, agora é a hora que ele tem que entrar, ele não pode esperar o hype, porque esse é o melhor momento. Bitcoin retornou a patamares de preço de, cara, dezembro de 2021, tá? Ele chegou a atingir aqui patamares de 49 mil dólares, que a gente chegou a observar pela primeira vez lá em fevereiro de 2021, tá? Então, Bitcoin realmente muito barato, indicadores mostram isso, a gente vai repercutir isso nessa análise e a gente vai dar um giro aqui por fatos e dados. Você que tem capital exposto ao mercado de criptomoedas, fique com a gente até o final do vídeo, porque é muito importante que você acompanhe tudo que a gente vai transmitir aqui, tudo que a gente transmite diariamente, para que você faça uma leitura assertiva do mercado, tome boas decisões e principalmente mantenha a tranquilidade e a sanidade nesses momentos que são difíceis, mas que revelam as grandes oportunidades. A gente vai passar por fatos e dados aqui repercutindo esse momento, essa queda. Vamos ver alguns indicadores. Na segunda parte do vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto do momento, né, investidores, que é essa tensão que está sendo trazida pelo mercado tradicional. Olha lá o S&P virando para queda. Ai, ai, ai. Vamos repercutir isso também porque... o mercado tradicional está dando a direção aqui para Bitcoin e criptos nessa fase do ciclo. E também vamos olhar alguns gráficos lá mais para o final da análise. Então, nosso tempo é escasso. Vamos direto ao ponto, né, investidores? O mercado chegou em um nível de medo extremo. Esse aqui é um indicador de medo e ganância do mercado cripto. Chegamos na casa dos 17 pontos, caras. Medo extremo. Não só o mercado cripto entrou em medo extremo, mas o mercado tradicional também. Dá uma olhada aqui no Fear and Greed do S&P. Medo extremo para investidores do mercado tradicional. Falando do mercado cripto novamente, nós chegamos em patamares, olha só, 17 pontos. É um patamar que a gente, pela última vez que chegamos na última vez que nós chegamos nesses patamares, a gente estava vivendo basicamente aquele momento de crash do projeto Terra Luna, né? A galera mais antiga do mercado se lembra desse momento aqui, foi pesadíssimo para o nosso psicológico, meu Deus. Julho de 2022, né? Então, o sentimento do mercado atingindo um medo que a gente só observou lá quando a Terra Luna quebrou, nem quando a gente teve a quebra da FTX, né, investidores, nós chegamos nesses patamares. Eu acredito que a gente não chegou nesses patamares, porque naquele momento a gente já estava tão bem treinado com toda aquela desgraceira que aconteceu no ano de 2022, que a cada 3 meses vinha um crash, que, né, quando veio da FTX, pelo menos em relação ao sentimento do mercado, a gente viu que a gente conseguiu ainda ficar acima, o sentimento foi ainda um pouquinho melhor, mas ainda de medo extremo, né, mas não tão profundo. E quando a gente olha esses momentos aqui, ó, investidores, quando a gente chega nesse ponto aqui, ó, abaixo dessa linha, só você olhar o preço do Bitcoin, você comparar, acessar esse site aqui, ó, o Fear and Greed, o site do Fear and Greed Index, e você comparar os preços do Bitcoin nesse momento aqui, preço de criptos também, altcoins, e aí você vai ver que, sim, eram grandes momentos para acumulação, né? Bitcoin retornando a patamares de preço de anos atrás aí, e altcoins também em patamares mínimos, altcoins renovando as mínimas, altcoins corrigindo forte, as que tiveram altas interessantes nesse ano, estão corrigindo muito forte essas altas, e aquelas que não tiveram ainda aquele bullish momentum, que muitas delas vão ter somente lá na bull run, chegaram a corrigir novamente e renovaram mínimas do ciclo corretivo, ou seja, é a última janela de oportunidades pré-bull run, sem a menor sombra de dúvida, eu digo isso para vocês, tá? E alguns indicadores também
retornando aí a patamares que a gente não observa há muito tempo. Um dos indicadores mais famosos que a gente acompanha no mercado cripto, para a gente entender bons momentos de compra de Bitcoin, é o Mayer Multiple, ou Mayer Multiple, o múltiplo de Mayer, que é um indicador que, basicamente, nesse momento, ele está aqui na casa dos 0,87 pontos, né? 0,87 pontos. Esse indicador, quando encontra-se abaixo de um ponto, na verdade é aí que ele abre a janela de compras, né? A janela de compra desse indicador é aberta quando esse número está abaixo de 1, a gente está em 0,87 nesse momento. Como a gente pode ver aqui, nós só atingimos esses patamares lá quando o Bitcoin estava $16 mil, né? $15 mil, exatamente aqui, tá vendo? Então, é um momento aí primoroso, né, para você realizar compras. Não é recomendado que você faça a compra, pegue todo o seu dinheiro e compre em um único dia. Seria muita sorte você realmente pegar toda a sua grana e comprar no melhor dia nessa janela de hoje para o fim do ano, né? Então, a gente vai passar por alguns momentos, nós podemos passar por alguns momentos ainda complicados principalmente acho que nesse mês, talvez até mês que vem também, tá? Então, se você de repente tiver uma capacidade de fazer um DCA, tipo assim, semanal, é o que eu pretendo fazer aqui, entendeu? Eu não vou chegar e comprar tudo de uma vez, vou comprar um pouco a cada semana. E assim eu vou ter dinheiro para ir aproveitando caso oportunidades ainda melhores surjam, já que o momento é tenso e sugere um pouco de cautela. Você tem que se expor nesse momento. É a hora de se expor. Mas não igual louco, não chegar alavancando lá, igual, enfim, tinha gente comentando que tá entrando em long lá, super alavancado. Enfim, eu não vou colocar minha mão nisso. Mas exposição com a devida cautela, sem dúvidas, esta é a hora, né? Olha só, nós chegamos a um nível de moedas sendo vendidas no prejuízo que só foi observado lá no crash da FTX, no crash da Terra Luna, né, investidores? Olha só, o crash da FTX ficou para cima aqui, ó. Então, como vocês podem ver, o crash da Terra Luna foi bem mais pesado para o mercado do que o próprio evento da FTX, que acabou sendo a capitulação, né, que marcou o fundo do ciclo do Bitcoin. Então, chegamos a patamares aqui, ó, de número de bitcoins sendo vendidos no prejuízo só compatíveis com o crash da Terra Luna, com aquele momento em que a China baniu o Bitcoin, com o crash da Covid, ou seja, momentos-chave, momentos em que era, assim, uma boa janela de exposição em BTC, né? Olha o funding rate do Bitcoin, como atingiu patamares aqui, ó, mínimos também, já de um bom tempo, né? A gente está olhando uma janela de tempo aqui já de fevereiro, acredito eu, antes do Bitcoin formar o topo, antes dele renovar a máxima histórica, né? E isso mostra pra gente que o processo de desalavancagem, né? Esse evento de desalavancagem do mercado que aconteceu nessa última janela aqui, também foi positivo. O mercado tá ficando com a língua de fora, caras. O mercado tá assim, já, não tá aguentando mais tanta venda, né? E quando a gente olha os números relativos somente ao Bitcoin, à indústria, a gente vê que o mercado já está com a língua de fora. O problema é o mercado tradicional, que a gente ainda vai falar disso nessa análise, né? E os mais estratégicos, as baleias, enxergam isso, esses momentos, né, esses eventos que são muito dolorosos para o psicológico, como bons momentos para exposição. Como a gente pode ver aqui, baleias que estão holdando entre 1.000 e 10 mil bitcoins estão demonstrando confiança no Bitcoin nesses níveis de preço e estão comprando, né? Enquanto carteiras que possuem menos de um Bitcoin estão se desfazendo, né? Ou seja, realizando o movimento oposto, né? Enfim, eu acredito que essas baleias aqui que estão acumulando nessa fase do ciclo certamente colherão aí bilhões e bilhões em lucro quando a gente retomar o bullish momento do mercado, só que dessa vez, caras, vai ser pra valer, porra. Dessa vez vai ser pra gente entrar em bull run. É por isso que você não pode desanimar, porque essa, sem dúvidas, vai ser a última fase de pessimismo. Daqui pra frente é só olhar pra cima, tá? A gente só precisa viver esse momento e superar ele, né? Então essa janela aqui entre agosto, talvez até mês que vem, pode ser que seja um pouquinho mais tenso, mas eu acredito que depois disso a coisa tende a melhorar e, enfim, com injeção de liquidez, cortes de juros, a gente vai falar disso, a tendência é que o mercado exploda. Eu não arredo o pé, porra, de jeito nenhum, entendeu? Isso não, eu tô aqui, caras, desde setembro de 2017, já vivi de tudo, já passei por um monte de coisa nesse mercado e eu falo pra você, não é a hora de desistir, não é a hora. Tá? Por isso que eu sigo firme e forte com o meu psicológico em dia, tranquilo, tô totalmente tranquilo. E olha só,
essa publicação do Eric Balchunas. Olha a ideia dele. Os investidores do ETF EBIT, que é aquele ETF da BlackRock, ETF de Bitcoin à vista da BlackRock, acordaram na segunda-feira com um movimento de menos 14%, né? E sendo que na semana anterior eles amargaram também, eles tiveram que engolir uma queda de 8%. E o que eles fizeram? Absolutamente nada. Zero flows, nenhum fluxo de saída, né? Comparando com alguns dos degens, esses boomers são como a rocha de Gibraltar. E vocês, caras, deveriam... vocês são muito sortudos por ter eles, né? Então, tipo, o cara tá meio que tirando um sarrinho aqui, né? Porque, tipo, os institucionais que se expõem através desses ETFs e EBIT, o perfil desses investidores são caras mais velhos, né? São caras bilionários, muitas vezes, caras que têm muita grana. E muitas vezes no mercado cripto, alguns caras meio que, vamos dizer, tiram sarro lá dos boomers, porque eles têm cabelo branco e não entendem o que é o Bitcoin. E nesse momento, o Eric Balchunas está fazendo meio que esse paralelo aí, ó, tá vendo? A galera do cabelo branco não tá vendendo, enquanto essa galera mais nova aí, que se acha descolada e é esperta, tá, tipo, mão de alface, tá alfaçando, né? Enfim, tô só transmitindo o que o Eric Balchunas publicou e não deixa de ser uma reflexão interessante do ponto de vista que os ETFs, o principal ETF de Bitcoin do mundo não está vendendo, tá, investidores? E ainda quando a gente fala dos ETFs, o banco, um dos maiores bancos do mundo, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, que é o Morgan Stanley, está já meio que assim, recrutando clientes para comprar os ETFs de BlackRock e Fidelity. A partir de amanhã, mais de 15 mil advisors, né? Ou aqui no Brasil a gente chama de assessores de investimento, né? Então, a partir de amanhã, mais de um timinho pequenininho de mais de 15 mil assessores de investimento do banco vão passar a, então, introduzir, apresentar e fomentar a ideia de exposição desses ETFs de Bitcoin. Muita coisa boa acontecendo por baixo dos panos, né, investidores? Meio que por baixo dos panos não, mas por trás da cortina. Enquanto a gente fala de quebradeira aí, de quedas expressivas, movimentos importantes acontecem e que vão trazer demanda para o BTC e para o mercado. O BTC segue firme, forte, sendo o ativo de melhor desempenho no ano, certo? Bitcoin ali com rentabilidade entre 25% e 30% ainda sustentando essa posição no ano, acima do seu principal competidor, o ouro, acima do S&P também por muito, acima do Dow Jones, que é o índice industrial americano. Então, mesmo com tudo isso que está acontecendo, a posição do Bitcoin como o melhor ativo financeiro do mundo segue intacta, né? Eu quero deixar o convite para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez para que você se inscreva e ative o sininho de notificações e junte-se aos mais de 24.400 investidores que acompanham as nossas análises. A qualquer momento do ciclo é importante você estar bem informado, mas nessa fase mais ainda, né, cara? Para que você esteja junto com quem compartilha as mensagens certas, né? E que com certeza vai conseguir ajudar e contribuir para que você cresça e tome boas decisões. Também quero deixar o convite para vocês conhecerem o Relatório Smart, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas para o ciclo de alta. Recomendo que vocês façam como o Marcel. Olha só, o Marcel no dia 14 de julho, na verdade ele comprou o relatório uma semana antes e aí no dia 14 de julho ele deu um feedback na pesquisa de satisfação e disse: é necessário qualquer investidor iniciante e até mesmo intermediário, falando do relatório. O relatório dá um insight sobre market cap, fundamentos e projeções que é fantástico, vale cada centavo. Acredite, este relatório é muito barato e poderia facilmente ser cobrado muito mais. E eu me arrependo de não ter comprado antes de montar minhas posições no bear market. Falta palavras para elogiar, apenas em resumo, nota 10. Marcel, se você estiver assistindo o vídeo, deixa um salve aí nos comentários. Eu fico muito contente que você gostou do relatório, fico muito feliz com o seu feedback. Esse é o propósito, é ajudar investidores a se tornar investidores maiores e melhores e chegar a um grande resultado aí, quem sabe até mesmo uma mudança de vida. Link para o relatório está aí na descrição. E agora a gente vai falar um pouquinho de mercado tradicional, investidores, para a gente fechar o vídeo. Vamos dar esse giro rápido. Vocês viram que a Bolsa do Japão derreteu, né? Ontem, no pregão, na verdade, tipo, no pregão de anteontem para ontem, aí no pregão de ontem para hoje, que lá é do outro lado do mundo, o fuso é outro, a bolsa se recuperou com uma alta de 10% aqui, eles estão vivendo um momento muito tenso por lá, já
Isso aqui está sendo repercutido aí por importantes mídias lá no Twitter, que o Banco do Japão já está marcando uma reunião de emergência para discutir a sua política, né, a sua política econômica e monetária. O JP Morgan disse que os desdobramentos aí, o desenrolar dessa situação que está sendo gerada para o mercado global em função do fim, né, do impacto do carry trade lá da economia japonesa, está apenas na metade, ele só se completou por metade. Eles ainda falam aqui, ó, enfim, o estrategista global, tipo, como se fosse o subchefe de estratégia global do banco, disse que nós não terminamos de jeito nenhum esse processo, que ainda vai ter desdobramento aí, né? E esses movimentos de queda que o mercado tradicional tiveram também foram acompanhados aí de receios de recessão, né? Que voltou à pauta depois de tanto tempo, enfim. E o mercado já aposta em corte emergencial do Fed nos juros do ZEWA. Traders veem uma chance de 60% de um corte de emergência de 0,25 pontos percentuais dentro de uma semana. Caras, os cortes de juros são positivos, vão ajudar a aumentar a liquidez dos sistemas financeiros, o que inevitavelmente vai se tornar dinheiro para cripto, para Bitcoin também. Só que assim, vamos combinar, o Fed segurar as taxas de juros durante tanto tempo naqueles patamares para fazer um corte emergencial, desculpa, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Isso é a maior burrada. Isso é burrada. Burrada na condição da política econômica. Seguraram tanto tempo. Por que não cortou na reunião de julho, então, esses 0,25 pontos? Ele vai deixar o mercado panicar para isso acontecer? Né? Muito estranho esse movimento, né, investidores? Burrada total. Se tiver reunião de emergência, burrada total. O mercado não costuma encarar positivamente essas reuniões de emergência. Esse que é o ponto. Porque o Fed só costuma atuar quando alguma coisa tá, tipo assim, dando muito errado. E o mercado sabe. Se o Fed vai marcar reunião de emergência, é porque tem alguma coisa muito feia acontecendo lá por trás da cortina deles e que ninguém tá vendo. E aí o mercado costuma precificar isso. Vamos ver o que vai acontecer, né? E o Tesouro Americano já voltou com aquela política de recompra de títulos, né, investidores? Ou seja, impressão monetária. Impressão monetária. Você que é Bitcoiner aí entende muito bem do que a gente está falando. E basicamente o Bitcoin surgiu por conta desse tipo de política que desvaloriza as moedas estatais e que, no final das contas, acaba fazendo com que essas mesmas moedas estatais virem Bitcoin, tá? Isso aqui, basicamente, é dinheiro que vai parar no mercado, certo? Vai parar no mercado cripto, vai parar no Bitcoin. Notícias não positivas já vão ganhando espaço na mídia, né? Olha só, a Dell, aquela gigante de tecnologia, já está se movimentando para fazer a demissão de 12.500 funcionários, né? O que certamente leva ao impacto lá do indicador de geração do indicador de emprego americano, né? E que, enfim, afeta também as projeções para a recessão. Esse outro indicador mostra pra gente na verdade, esse chart mostra pra gente um cenário que é interessante. A gente, basicamente, todo ano vive uma correção de pelo menos 15% no S&P, na média. Na média, todo ano tem uma correção de pelo menos 15%. O S&P, investidores, corrigiu até o momento 10%. A maior correção que ele sofreu esse ano, que é essa atual, 10%. Sendo que em uma janela entre 3 e 4 anos, a gente vive uma correção na casa dos 20%, de 20% para mais, né? E aí, tecnicamente falando, lá, correções acima de 20% representam para eles já a entrada em um mercado de baixa, né? Então, quer dizer, essa estatística aqui, né, das quedas de 15%, meio que jogam a favor de repente, continuidade de baixa aí para o S&P, né? Vamos ver o que acontece. Quando a gente olha lá o preço versus lucro daquelas gigantes da tecnologia, a gente continua ainda acima aqui da média dos últimos 10 anos, tá vendo? Esse indicador é um indicador muito utilizado aí para entender quando uma empresa da bolsa está cara ou não. A gente está com um múltiplo aqui de 27 vezes, ainda acima dos 24 vezes, das 24 vezes, que é a média dos últimos 10 anos, ou seja, o mercado está olhando isso e o mercado ainda pode achar que está caro, né? Que podem estar caras as ações de tecnologia, enfim, o cenário não parece aquele dos mais lindos e belos, né? E aí a gente falou de chamada de margem nas análises de ontem. Quem quiser entender bem o que é isso, olha só, esse filme aqui, Margin Call, chamada de margem, tá?
inclusive foi avaliado aqui como o melhor filme de Wall Street. Tem também o The Big Short, A Grande Aposta, acho que esse filme aqui tá no Netflix, conta a história do estouro da bolha imobiliária dos Estados Unidos lá em 2008, muito interessante também, e acompanhando essas duas dinâmicas aqui vocês vão saber do que se trata um margin call, né? Uma chamada de margem, que é o que leva os mercados aos crashes. E olha só que interessante, uma bull run do Bitcoin e dos criptoativos é marcada por uma fase em que o Bitcoin rompe o seu topo histórico, né, investidores? Ele rompe o topo histórico e realiza um movimento de escalada, renovando máximas históricas, né? No ano de 2017, depois do rompimento do topo histórico, o Bitcoin permaneceu 292 dias em um movimento de renovar as máximas históricas. Ele dava uma escalada e corrigia, dava outra escalada e corrigia, dava uma outra escalada até o topo final. No Rally de 2021 foi um período menor, 123 dias desde o rompimento desse topo. Ele escalou e foi lá fazer a máxima do ciclo. Vamos ver por quanto tempo a gente vai ter, né, esse Rally quando o Bitcoin consolidar o rompimento desses 72 mil dólares. Né? Olha só a análise técnica do Bitcoin. Durante esse ciclo, em todos os momentos em que o Bitcoin teve uma sobrevenda no time frame diário do índice de força relativa, a gente teve bons momentos de entrada de capital, de aumento de exposição do Bitcoin, tá vendo? Todas as vezes que sobrevendeu. Inclusive nessa daqui, né, que é a quarta bolinha, o Bitcoin ainda assim fez um movimento lá, um pullback forte para depois descer e sobrevender de novo, que é o status atual do Bitcoin. A Ethereum também corrigiu forte, corrigiu e se sustentou acima de uma região, logo em cima de uma região onde a gente tem suporte, né? Olha só, vários eventos de topos e fundos dentro desse nível. Então, ETH chegou a fazer uma mínima aqui próxima dos 2 mil dólares, né, investidores? E agora realizou um movimento de recuperação, seguindo aí o Bitcoin. E vamos ver como é que está aqui o cenário já no final da análise. Quero ver o S&P estável, o Nasdaq estável também, mas enfim, em um cenário ainda que nos gera uma certa desconfiança. Ouro também caiu, tudo caiu, né? Se tiver mau humor generalizado nos mercados, tudo cai. A gente vai seguir em frente aqui monitorando esse dia a dia do mercado. Inscreva-se para seguir acompanhando o nosso conteúdo. Deixa o like se gostou do vídeo e a gente se vê em uma próxima análise. Um abração. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.